O CNJ em Ação começa agora e hoje você vai conferir os destaques da sessão de número 188 do Conselho Nacional de Justiça. Vai saber quais os eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E ainda, uma entrevista com Marina Gurgel. Ela é juíza auxiliar do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Medidas Socioeducativas do CNJ. Com ela, nós vamos falar sobre o novo Cadastro Nacional de Adolescente. Tudo isso e muito mais a partir de agora no CNJ em Ação. E a gente começa esta edição mostrando como foram as decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Na sessão de número 188, o Conselho Nacional de Justiça julgou o pedido de providências que contesta pagamentos feitos a um grupo de servidores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que teriam ultrapassado o teto constitucional. O relator, conselheiro Rubens Curado, afirma que houve falhas apenas no pagamento de uma verba referente ao abono variável, no valor de R$ 48 milhões. Eu voto, então, pela procedência parcial para declarar a ilegalidade do pagamento da parcela denominada abono variável aos servidores do TJ do Rio de Janeiro, descrito neste procedimento, e determinar ao Tribunal de Justiça a abertura de processos administrativos individualizados com vistas à restituição dos valores irregularmente pagos, garantindo-se contraditória e ampla defesa aos servidores e beneficiários, que o TJ conclua tais procedimentos e informe ao CNJ os resultados no prazo de 180 dias, e determino também, presidente, sejam encaminhadas cópias da presente decisão ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e à Procuradoria-Geral do Estado também do Rio, para conhecimento e adoção de medidas, e também ao Procurador-Geral da República, e é importante aí a presença do Ministério Público, com cópia dessa decisão, para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias, especialmente em razão de suposto descumprimento de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1227-4. Após o voto do relator, a conselheira Débora Ciossi pediu um tempo maior para analisar o processo. Na sequência, foi julgado o pedido de providências, encaminhado pela Associação do Ministério Público do Estado da Bahia, contra o Tribunal de Justiça do Estado. Os procuradores questionaram a forma como estava sendo feita a intimação dos promotores de justiça e procuradores. Segundo o conselheiro Gilberto Martins, a mudança que está sendo implantada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, que irá adotar o processo judicial eletrônico, vai resolver o problema. Essas comunicações e a suposta entrega dos autos com vista ao representante do Ministério Público vão cair por terra, vão se tornar, com o decorrer do tempo, letra morta na nossa legislação, visto que o acesso ao processo judicial eletrônico é feito automaticamente, bastando que seja encaminhado a intimação ao membro do Ministério Público e ele acessa esses autos pela via eletrônica, através da rede mundial de computadores. A conselheira Luísa Franchise, que também havia pedido vista do processo, decidiu acompanhar o voto da relatora. Essa questão da intimação pessoal, ela se resolve também pela interoperabilidade dos sistemas e mais, pelas regras de distribuição interna. O Ministério Público ele é intimado pessoalmente, eletronicamente, através do envio de dados, mas as regras de distribuição interna são efetivamente de cada um dos ramos do Ministério Público. A decisão foi unânime. Todos estão de acordo, então? Então, em prosseguimento ao julgamento, após o voto vista do conselheiro Gilberto Valente e da conselheira Luísa Cristina, que julgavam improcedente o pedido, resultado, o plenário, por unanimidade, julgou improcedente o pedido nos termos do voto da relatora, conselheira ministra Cristina Peduzzi. Depois, o CNJ julgou uma consulta feita por magistrados. O questionamento é se uma pessoa munida de procuração pode tomar posse de cargos em caso de promoção ou remoção no lugar de magistrados. Para a relatora, a conselheira Ana Maria Amarante, não há impedimento para a posse. O único prejuízo é que a data não pode ser considerada para critério de antiguidade. O início do exercício no cargo possui natureza personalíssima, somente podendo ser praticado pelo magistrado indicado no ato de promoção, sem possibilidade de outorga de poderes. A posse, ao contrário, conquanto ato formal, pode comportar representação, como expressamente apontado em inúmeras legislações análogas, como a Lei 8.112, a 5.010 de 66. Logo depois, o conselheiro Rubens Curado apresentou divergência e pediu um tempo maior para analisar o processo. Pelo que eu estou percebendo, o magistrado toma posse numa entrância por procuração.
Só que o seu colega entra em exercício de imediato, ou seja, ele passa a ser mais antigo que ele, porque ele está, por exemplo, fazendo um curso no Japão e não pode voltar para entrar em exercício. Ou está de férias, o tribunal marca, às vezes a posse acontece de um dia para o outro, designa uma posse em 2 dias, 3 dias, o colega, o magistrado está em outro país e não tem condições de entrar em exercício, voltar para entrar em exercício e, consequentemente, por estar exercendo um direito de férias ou uma licença legal, ele passa a ser prejudicado na sua atividade. Esse é o ponto que me parece muito preocupante. Depois, a conselheira Débora Ciossi fez um convite aos membros do Judiciário para a primeira jornada de Direito da Saúde realizada pelo CNJ. Eu gostaria de divulgar a primeira jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. O Fórum da Saúde, o Fórum Nacional da Saúde, foi criado em 2010 pelo Conselho Nacional para monitorar e resolver dilemas em questão assistência à saúde, direito da saúde, em razão da litigiosidade e especialmente da judicialização de processos de saúde. Por conta disso, nós resolvemos debater esses problemas de judicialização de saúde e apresentar enunciados após esses debates interpretativos sobre direito de saúde. A primeira jornada do direito da saúde do Conselho Nacional de Justiça ocorrerá na próxima semana, de 14 a 16 de maio, no estado de São Paulo, com apoio do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, queria divulgar a jornada e convidar a todos para participar. A conselheira Luísa Frinchaisen também ressaltou a importância do evento. Um tema que envolve tanto a magistratura estadual como a magistratura federal. Envolve fortemente o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, defensorias públicas e advogados. Foram todos convidados e estão participando. Lembrando também que o próprio Supremo Tribunal Federal está envolvido com questões relativas a isso, fez audiências públicas sobre a questão dos medicamentos para tratamentos excepcionais, vai tratar agora de uma outra audiência pública sobre a questão do tratamento da primeira entrada e segunda entrada, que envolve planos de saúde. Esse tema, ele envolve não só medicamentos, não só o acesso ao SUS, mas também o plano de saúde. Então, realmente, essa é uma atividade importantíssima do CNJ. Na próxima semana, você vai acompanhar mais decisões da sessão de número 188. E veja agora notícias do Conselho Nacional de Justiça. Está em vigor a resolução conjunta que regulamenta o porte de armas para agentes da segurança do Judiciário e do Ministério Público. A medida visa aumentar a segurança de procuradores, magistrados e outros servidores públicos da área, em virtude de suas funções. O termo da Resolução Conjunta número 4, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça e Ministério Público, também é aplicável ao próprio CNJ e ao Conselho Nacional do Ministério Público. O presidente do tribunal e o procurador-geral de cada órgão serão responsáveis em determinar os servidores que poderão portar arma de fogo. A norma também determina o prazo de validade do porte de arma, que será de 3 anos, podendo ser renovado. A mesma resolução proíbe a utilização de arma fora dos limites de atuação da instituição, com exceção das situações onde ela for autorizada. CNJ, empresas e tribunais de justiça vão discutir maior eficiência na conciliação. Um termo de cooperação vai ser assinado. O termo de cooperação vai seguir os moldes do projeto piloto existente entre o CNJ, Federação Brasileira de Bancos e o TJ do Rio de Janeiro, que já trabalha com citação eletrônica e uso de pautas concentradas nessas áreas para reduzir o estoque de processos no sistema. Para o CNJ, esse modelo pode contribuir com eficiência e economia na resolução de processos focados nos maiores litigantes da Justiça, instituições financeiras e empresas de telefonia. Hoje, a via postal por meio de papel é o meio mais utilizado para citações. Nesse processo, também está previsto um treinamento de prepostos das empresas de telefonia e de bancos para aumentar a capacidade técnica e de negociação desses entes, que em nível nacional estão entre os segmentos com maior litigância na Justiça. Quer saber dos principais assuntos e como acompanhar o Conselho nas redes sociais? Veja agora no quadro Tá na Rede.
Durante todo o mês de maio, o CNJ destaca nas redes sociais temas ligados ao trabalhador. Nesta semana, o assunto é a jornada de trabalho e hora extra. A lei trabalhista estabelece que a jornada normal de trabalho deve ser de 8 horas diárias e 44 semanais. O que passar disso deve ser pago como hora extra. Para ter mais informações, basta acessar facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Instagram, você também pode saber mais sobre a jornada de trabalho e hora extra. Acesse CNJ_oficial no Instagram. No Twitter é possível acompanhar o mesmo tema. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse twitter.com/cnj_oficial. O CNJ está ainda no YouTube. Acesse youtube.com/cnj. O CNJ está na rede. E chegou o momento de você se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o judiciário. Então confira os destaques. Entre os dias 14 e 16 de maio, será realizada a primeira jornada do Fórum Nacional da Saúde. O evento vai ser realizado no Tribunal de Justiça de São Paulo. O objetivo é propor ações para a garantia do direito à saúde. As inscrições vão até o dia 9 de maio. Nos dias 29 e 30 de maio, vai ser realizado no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, o 4º Simpósio Internacional para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Nós vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouco eu converso com a juíza auxiliar do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Medidas Socioeducativas do CNJ, Marina Gurgel. Até já. O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores e no programa de hoje eu recebo Marina Gurgel. Ela é juíza auxiliar do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Medidas Socioeducativas do CNJ. E nós vamos conversar sobre o novo Cadastro Nacional de Adolescente. Inicialmente, muito obrigado pela presença, doutora Marina. Bom, qual o objetivo desse cadastro? Bom, o objetivo do cadastro é permitir que o Conselho Nacional de Justiça tenha o número exato de adolescentes no país em cumprimento de medidas socioeducativas, né? Esse quantitativo e esses relatórios que serão extraídos a partir do CNACL permitirão que o Conselho Nacional de Justiça possa elaborar uma política nacional para a justiça infanto-juvenil. É um dado que hoje não existe, não temos acesso a essa informação. E num segundo plano, que talvez seja a grande novidade desse atual cadastro, é a geração de guias de execução através do próprio cadastro. Ou seja, essas guias não eram expedidas justamente pelo modelo anterior? Não. Pelo modelo anterior, essas guias não eram expedidas pelo cadastro. E agora o sistema vai permitir que o juiz, no momento em que ele venha preencher o cadastro nacional, ao final, ele com um simples clique no sistema, ele possa expedir as guias de execução. E esse vai ser, inclusive, o único caminho para a expedição de guias de execução. Pois é, a propósito, falando dessa figura do juiz, quem é que tem acesso a esse cadastro? Bem, primeiramente, os magistrados com competência para a infância e juventude e, logicamente, as demais instituições do sistema de justiça que venham a formalizar convênio. E qualquer adolescente que tenha aí a aplicação de uma medida socioeducativa, ele está sujeito a entrar nesse cadastro ou não? Existem algumas restrições com relação a isso? Os adolescentes que venham a praticar atos infracionais e tenham guias de execução provisórias ou definitivas expedidas. Esses adolescentes serão os adolescentes que serão incluídos no cadastro nacional. Agora, bom, até para a gente explicar melhor, essas guias não são também para qualquer medida, né? Não. E a expedição das guias, ela obedece às determinações de uma resolução que o CNJ editou, que é a Resolução 65, né, que já prevê a expedição de guias para determinadas situações, especificamente para
execuções de medidas socioeducativas de liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, internação e semi-liberdade e também para internações provisórias, né, que é uma espécie de medida cautelar aplicada ao adolescente pelo magistrado. Então, digamos que são medidas para atos mais graves. São as medidas adequadas a determinados atos infracionais. Isso vai depender da avaliação da equipe técnica e do magistrado que venha a decidir, né, a sentenciar naquele caso concreto. Sim, e isso independe da idade. Claro que nós estamos falando aqui de adolescentes, mas a lei prevê os casos para essas medidas a partir de entre 12 e 18 anos, né? Isso. Por exemplo, 12 já pode ser inserido nesse cadastro? Seria o caso? Sim, a partir de entre 12 e 18 anos, né, os adolescentes que venham a praticar atos infracionais dentro dessa faixa etária... Nós estamos falando aqui de 18, mas antes de completar exatamente o 18º ano, né, nesse caso. Sim, inclusive antes de completar o 18º ano. E eu acho que é importante ressaltar também, Rimark, que mesmo os adolescentes até os 21 anos podem estar em cumprimento de medidas socioeducativas, desde que eles venham a praticar um ato infracional enquanto tivessem até 18 anos. Depois de 18 anos, eles respondem como adultos. Vamos aqui voltar para essa participação do juiz. Isso é obrigatório? Sim. A expedição das guias através do CNACL e o preenchimento do CNACL é resultado de duas resoluções específicas do Conselho Nacional de Justiça. A Resolução 77 e a Resolução 65. A Resolução 77 foi alterada recentemente pela Resolução 188, pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça. Então, é uma obrigação do magistrado com competência para a infância e juventude. E aí as duas coisas, os juízes estão sabendo desse novo modelo e tem já uma orientação? Sim, o CEAJUDE, que é um departamento específico que formula cursos à distância, ele já está trabalhando na atualização de um curso que já existia para o antigo CNACL. Então, bom, é importante ressaltar que o CNACL, ele está bem mais simplificado e a utilização dele é quase que intuitiva. Mas, a despeito disso, o CEAJUDE ele vai preparar um curso à distância voltado a magistrados e a usuários do CNACL, que podem ser, inclusive, assessores que tenham a senha, enfim, que tenham recebido a senha para a utilização do Cadastro Nacional. A partir desses dados, o que o próprio judiciário pode ter aí? Bom, a partir da informação da quantidade de adolescentes com medidas socioeducativas, será possível a extração de relatórios que vão desde a faixa etária, né, onde a maioria dos atos infracionais venha a ser praticado, desde a natureza do ato infracional que venha a ser praticado com mais recorrência, o sexo do adolescente, o perfil desse adolescente que vem praticando esses atos infracionais e quais medidas socioeducativas vêm sendo aplicadas a esses adolescentes. E o importante também é no tocante à internação provisória que é decretada pelo magistrado, né? Como a Resolução 65 ela exige a expedição de uma guia específica para que o adolescente entre no programa de internação provisória, isso vai trazer para o Estado, de um modo geral, uma segurança maior, no sentido de evitar que esses adolescentes sejam estocados, a grosso modo falando, em delegacias, né, sem o conhecimento do próprio magistrado. Então, para que ele adentre a esse programa de atendimento, tem que existir uma guia. Aliás, por falar nesse termo que a senhora utilizou, o estocado ali, como se fosse talvez até um depósito, infelizmente às vezes ocorre, o CNJ também faz visitas, né? Não fica nesses locais para ver como é que está a situação. Sim. O Conselho Nacional de Justiça, ele trabalhou durante quase 2 anos no chamado Programa Justiça ao Jovem. Através do Programa Justiça ao Jovem, um grupo de juízes, acompanhado de servidores, passaram a fazer visitas às unidades de internação de todo o país. E, através dessas visitas, foi possível a formulação de uma pesquisa muito interessante, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, chamada Panorama Nacional. Então, uma pesquisa que, inclusive, deveria ser melhor divulgada
entre os pesquisadores, porque ela permitiu traçar o perfil daquele adolescente que está em cumprimento de medida de internação e semi-liberdade. Superada essa fase de visitas nas unidades de internação e semi-liberdade, o Conselho Nacional de Justiça deu início a uma nova etapa de atuação, que são os chamados mutirões, mas bem distintos dos mutirões carcerários, até porque a natureza do sistema socioeducativo é bem diversa do sistema carcerário. Através desses mutirões, os juízes auxiliares do CNJ, com o auxílio de outros juízes convidados com experiência na área da infância e juventude, eles vão avaliar o funcionamento da justiça infanto-juvenil, vão trabalhar em cima do chamado projeto Eficiência, que é um projeto antigo que já existia para as varas de execução penal, né, que busca melhorar o trâmite e fluxo processual dentro daquela vara especializada da infância e juventude. E, por fim, trabalhar a fiscalização da própria execução da medida socioeducativa, que é responsabilidade do Estado, né? Inclusive dando acesso a iniciativas de cidadania no interior dessas unidades de internação, que é um eixo desse mutirão na área da infância e juventude, que eu acho que é o grande diferencial desse trabalho que vem sendo executado pelo DMF, no Conselho Nacional de Justiça. Bom, nós falamos aqui do novo Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei, o CNACL, mas, na verdade, já até pelo fato, o termo, né, novo, significa que já existe, né? Existe um. O que muda? Bom, quais são as mudanças, então, em relação a esse antigo e o novo? O novo CNACL, ele tem por base uma nova tecnologia, né, que a gente espera que funcione melhor do que o cadastro anterior, né? Tinha muitas reclamações com relação ao travamento do sistema, a queda do sistema, e o DTI nos assegurou que isso não voltará a acontecer, porque a tecnologia é completamente nova. E, no outro aspecto, o novo CNACL, ele é bastante enxuto. Então, diferentemente do anterior, que tinha uma série de informações, muitas das quais não tão necessárias para a elaboração de uma política nacional, o novo cadastro, ele teve as informações bem selecionadas, foi enxugado, muitas das informações anteriores foram cortadas, poucas informações, né? Exatamente, foi simplificado. Poucas informações são consideradas obrigatórias, sempre tendo em mira os relatórios que interessam ao Conselho Nacional de Justiça, as informações que, de fato, interessam à formulação de uma política nacional. Então, o CNJ ele não tem interesse na figura do juiz e IBGE, né? O juiz ele não tem que simplesmente formar estatísticas que fiquem perdidas e que não sejam utilizadas para um retorno à justiça infanto-juvenil. Bem, doutora Marina, muito obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E nós vamos agora conferir mais uma notícia de destaque do Conselho Nacional de Justiça. A partir deste mês, o Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflitos com a Lei está disponível a magistrados das varas da infância e da juventude. O novo site pretende trazer de forma segura e com mais agilidade o número e dados de jovens que cumprem medidas socioeducativas no país. O Judiciário possui poucas informações sobre esses adolescentes. A preocupação do novo cadastro será menor com o perfil desses infratores e maior com o tipo de medidas aplicadas, a decretação de internação provisória e a entrada deles no programa. Tudo para facilitar o sistema. As informações que serão obrigatórias são data de nascimento, data de entrada no sistema, quantidade de internações provisórias ou definitivas e a natureza do ato infracional praticado. Antes, o juiz era obrigado a preencher campos como marcas corporais e doenças. Para executar as medidas socioeducativas de internação, semi-liberdade, prestação de serviços à comunidade ou liberdade assistida ou dar cumprimento a internações provisórias, será preciso uma guia específica. Cursos à distância serão dados aos magistrados e servidores usuários do cadastro. E o CNJ em Ação fica por aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!